Este é um dia especial, onde nós estamos voltados para a família. Você, se ainda não tirou a sua foto ali na entrada da igreja, que foi bem preparada pela Rosa e a sua equipe do Ministério da Família, você pode ter oportunidade ali ao final. A irmã Clícia e o Israel, a Clícia é responsável pelo Ministério Infantil. Este é um dia especial porque nós queremos falar para nós que somos e temos a nossa família na igreja. Eu gostaria que você imaginasse uma cena. Imagina que Jesus chegou e todos nós estamos às portas do céu. Você, seu cônjuge, seus filhos, e vocês estão ali preparados na imensa fila da eternidade. E não se preocupe com o tempo, que a gente tem a eternidade toda para ficar nessa fila e entrar e aproveitar o céu. Você está na fila para entrar no céu. E você vê família adentrando as portas da Nova Jerusalém. E aí o tempo vai passando, você vê uma família, a esposa, o marido, uma criança, e você vê o anjo chamando essa família, e o anjo fala: que família abençoada, que família de Deus. A esposa se aproxima e o anjo diz: Ana, você, com uma oração sem palavras, você pediu um filho a Deus, e Deus te concedeu este filho, e você entregou para o Senhor. Eucana, o marido, você apoiou o voto da sua esposa, você entregou seu filho no altar do Senhor. Deus seja louvado pela decisão de vocês. O anjo olha para o menininho: Samuel, você foi a boca de Deus. Todas as palavras que o Senhor colocou nos seus lábios, nenhuma caiu. O anjo olha para a família novamente: entrem na Nova Jerusalém, que foi preparada para cada um de vocês. E você olhando toda essa cena, e a família de Ana entra no céu. Uma outra família se aproxima, um idoso sacerdote, junto com a esposa e seus filhos. O anjo olha para essa família, mas não com um olhar de sorriso, mas um olhar severo, olhar triste. O anjo olha para o pai, sumo sacerdote Eli: você foi negligente com os seus filhos, você conhecia os pecados e as atitudes incoerentes destes que eram dois pequenos sacerdotes, e você não os reprovou, você não os disciplinou. O anjo olha para os dois meninos, o Ófine e o Finéias, e dá o veredito: vocês não consagraram a vida a Deus, vocês foram irresponsáveis com os sacrifícios e com o santuário de Deus. O anjo olha para a família e diz: a vocês não será permitido entrar pelas portas da Nova Jerusalém, porque vocês honraram mais a sua família do que a Deus. E você está ali, olhando atentamente para essa cena. A família não pode entrar, e em seguida o anjo chama o seu nome, do seu cônjuge, de seus filhos. O anjo abre o livro da vida. O que ele encontraria ali? O que o anjo leria? Que palavras seriam pronunciadas sobre a sua família? Sabe, essa é uma história fictícia, mas eu inventei essa história com base em um texto de Ellen White, logo na primeira página do livro Orientação da Criança. Ellen White diz: é privilégio dos pais levar os filhos consigo aos portais da cidade de Deus, dizendo: procurei instruir meus filhos no amor do Senhor, para fazer a sua vontade e glorificá-lo. A esses se abrirão as portas de pá em pá, e pais e filhos entrarão, mas nem todos poderão entrar. Alguns serão deixados fora com os filhos, cujo caráter não se transformou pela submissão à vontade de Deus. Erguer-se-á uma mão, sendo pronunciadas as palavras: negligenciaste os deveres do lar, deixaste de fazer a obra que teria habilitado a alma para um lar no céu, não podeis entrar. Fechar-se-ão as portas aos filhos, por não terem aprendido a fazer a vontade de Deus, e aos pais, por haverem negligenciado as responsabilidades que sobre eles repousaram. Pais, mães, filhos, crianças que estão aqui,
é sério. Deus nos dá uma família para vivermos aqui. Deus te deu um lar para que nós sejamos preparados, não somente para vivermos uma vida boa e próspera aqui, mas Deus te deu uma família, um lar, para que você se prepare para o céu. Eu quero narrar para você e eu quero contar a história que é bem conhecida da Bíblia, a história de Eli e a sua família, e o contraste da família de Ana com o seu esposo e o seu filho Samuel. Nós temos grandes lições a aprender com essas duas famílias. Sabe, às vezes a gente olha para os jovens de hoje em dia, para as novas gerações, as crianças, os adolescentes, os jovens, a gente fala, cara, o que deu errado com essa geração? E a gente critica os mais jovens, os mais novos, e fala isso, e fala aquilo outro. O que é que deu de errado com essas crianças, essa geração Nutella? E a gente fala um monte de coisa dos mais jovens. Veja bem, os mais jovens são o que são por causa da geração que precedeu. Os jovens são o que são, em grande medida, por causa de nós, os adultos. Quando nós vamos à família de Eli, antes de filhos, o Ofni e o Finéias, desonrarem a Deus, houve um pai que não aprendeu a honrar o Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. A Bíblia diz que eles não se importavam com o Senhor, que eles eram malignos. No original é filhos de Belial. Eu sou maranhense, tá? Para quem não sabe. E lá no Maranhense a gente tem uma expressão que algumas pessoas do Nordeste costumam utilizar, que é filho do cão. Já ouviu essa expressão? Rapaz, esses meninos são os filhos do cão. Era isso que estaria escrito na Bíblia. Ofni e Finéias eram filhos do cão. Filhos de Belial. A nossa tradução deu uma atenuada. Eles eram malignos, imprestáveis. Sabe, estes jovens, eles eram imprestáveis, apesar de serem filhos do sacerdote. Eles diariamente estavam no tabernáculo servindo a Deus. Nós podemos dizer que aqueles dois jovens, eles eram adventistas de berço. Eles cantavam no santuário, eles eram membros do clube de desbravadores e aventureiros. Não era o Desbravar Mais e nem o Mais Adventure, eu posso dar a mais absoluta certeza. Mas eles iam para a escola sabatina, eles cantavam musiquinhas de sábado, eles estavam imersos na cultura do templo. Eles eram cristãos, eles eram adventistas, era uma família adventista. Mas jovens que aqui estão, ser adventista, frequentar a igreja, estudar a lição, fazer no bíblico, não é garantia de vida espiritual e conhecimento real de Deus. Você pode fazer tudo isso e ser filho de Belial. Você pode ser um adventista exemplar aqui na igreja e ser um filho do cão. Se você não honra e não tem conhecimento de Deus, é possível estar imerso nas coisas de Deus e ser imprestável. A Bíblia diz que estes dois filhos se tornaram imprestáveis por causa da omissão do pai, Eli. Aos pais que estão aqui nessa igreja e me escutam neste momento, é responsabilidade dos pais, muitas coisas, mas eu quero focar em duas. Aos pais cabe disciplinar e discipular os seus filhos. O que é discipular? Discipular é levar para o caminho correto. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Isso é discipulado. O que é disciplinar? O filho errou o caminho, a direção que você ensinou, discipline, apresente o erro, corrija. Nessas duas atividades essenciais, Eli foi negligente. Ele não discipulou, ele não disciplinou os seus filhos, porque Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Eli foi negligente, Eli foi omisso, porque ele não ensinou os filhos o caminho correto. E quando ele ouvia as atitudes, os pecados, os erros dos filhos, Eli não corrigiu. Ele ouviu os relatos, mas ao invés de agir com rigor, por ser pai e sacerdote, ele foi tímido na repreensão. Ele repreendeu, mas ele repreendeu quando já era tarde
demais. E o que a Bíblia diz? Deus olha para o pai, Deus viu a atitude dos filhos e Deus precisou julgar aquela família. Um sacerdote com seus 2 filhos recebeu um homem de Deus, um profeta, e Deus anunciou o julgamento. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque, falando para Eli, você honra seus filhos mais do que a mim. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. A Bíblia aponta os pecados de Ófni e Finéias, se você ler 1 Samuel capítulo 2 e 3. Mas Deus, quando lança o julgamento, Ele diz, vocês, e isso inclui os 2 filhos e o pai, por ter sido negligente. Aos pais e mães que aqui me ouvem, não imitem o exemplo de Eli, não sejam negligentes, não sejam omissos na criação de seus filhos. Mas, pastor Hugo, eu não sou pai, e eu dei um pouco de trabalho para os meus pais, tá? Então, é a vida. Não, eu não fui o pior, eu não fui filho do cão não, tá? Deus seja louvado. Eu dei um pouquinho de trabalho, mas eu não fui filho do cão não, graças a Deus. Mas vamos ser honestos, filho deve dar trabalho, eu dei trabalho, seus filhos dão trabalho, você deu trabalho. E eu imagino que tudo que os pais mais querem é paz, sossego, tranquilidade. Menino, vai embora e me deixa quieto. É normal os pais quererem isso. A vida moderna ela é cansativa, ela é puxada, e tudo que nós adultos queremos é paz, sossego, tranquilidade. A gente não quer menino no pé do nosso ouvido, a gente não quer a escola ligando para a gente e reclamando, a gente não quer o diretor da escola sabatina dizendo que teu filho está chegando atrasado e está brigando com os amiguinhos. A gente quer paz. E não tem nada de errado em querer paz. Mas aos pais que aqui me ouvem, se você está procurando paz, o que você está fazendo para ter essa paz? Sabe, talvez você pode estar indo num caminho errado, um caminho à semelhança de Eli. Pais, talvez vocês podem estar sendo negligentes, profanando o altar de sua casa, quem sabe permitindo que os entretenimentos que entram na sua casa, os entretenimentos mundanos, profanem o lar da sua casa. Pais, talvez a paz que vocês estão querendo seja a custo da irreverência que acontece aqui dentro da igreja algumas vezes. Eu só quero paz, deixa aquele meu menino ficar brincando na igreja, deixa ele no celular, o menino está chegando lá na escola sabatina tocando terror, deixa ele, eu quero paz. Eu trago ele para o clube de desbravadores e eu não quero nem saber do que está acontecendo no clube, porque eu quero 3 horas de paz. Pais, talvez vocês estejam agindo com negligência. Paz, é o que todos nós queremos, mas às vezes, a que custo? Eli recebeu um veredito, porque ele se importou mais com a sua paz e o seu conforto, do que com a vida dos seus 2 filhos. E o julgamento não foi somente para os filhos, o julgamento incluiu o pai. A negligência do pai trouxe juízo e julgamento para toda uma família. Pais, às vezes vocês podem querer ser bonzinhos com seus filhos, e os pais têm que ser bons com seus filhos, mas ser bonzinho a um custo que tira a salvação da sua família, desculpa, isso não é ser bonzinho. Isso é ser negligente e ser cúmplice na ruína dos seus filhos. Eli foi muito bonzinho, Eli foi negligente, Eli foi omisso, Eli foi cúmplice. Eli não se salvou, porque foi negligente, não discipulou e não disciplinou os seus filhos. A primeira parte dessa mensagem é uma mensagem dura, é uma mensagem que tem que fazer aos pais de nossa igreja pensarem no exemplo ruim de Eli e evitar este exemplo. Então, pais e mães que estão aqui na igreja, olhem, averiguem, pense na sua família e veja se a sua família está parecida com a família de Eli. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, se a sua família está parecida com a família de Eli,
o mesmo julgamento, sinto muito lhe dizer, será pronunciado não somente sobre os seus filhos, mas sobre você que é pai e mãe também. Sabe, a Bíblia não tem somente essa história ruim. Nós temos uma outra família, que viveu no mesmo contexto e na mesma época, a família de Ana. A família de Ana é um exemplo que nós devemos seguir e imitar. Sabe, se nós levássemos em consideração o que o filósofo Jean-Jacques Rousseau diz, o homem nasce bom, o meio, a sociedade é que o corrompe. Ófine e Finéias, maus. Elia, mau. Samuel foi colocado ainda criança naquele meio. Samuel teria sido corrompido se fosse um fato, uma verdade, que o homem nasce bom, mas é a sociedade que corrompe. A Bíblia diz ao contrário, que todos nós nascemos corrompidos pelo pecado. Não há uma pessoa boa. Qual é a diferença? Se Eli, Ófine, Finéias, Samuel, todos eles são corrompidos pelo pecado. A diferença é que Ana colocou o seu filho, Ana colocou a sua família, Eucana, o pai, dedicou o seu lar para o Senhor. Esta é a diferença entre a família de Ana e a família de Eli, uma escolha. Quero dedicar o meu lar e os meus filhos ao Senhor. A Bíblia diz que Samuel, lá no santuário, ele crescia em estatura no favor de Deus, do Senhor e dos homens. Enquanto o tempo passava, Samuel ia crescendo. A gente não pede para crescer. Quantos de nós que somos adultos não queríamos ser crianças novamente, sem boleto para pagar? Olha aí, eu vi até um urro bem levezinho aí. Quantos de nós não queríamos ser crianças e ter as férias para acordar às 9 horas da manhã e a mãe preparando aquele prato delicioso de comida? Quantos de nós não pediríamos para sermos crianças novamente? Nós não podemos impedir o nosso crescimento físico, é natural. Mas aos jovens que estão aqui, às crianças, os juvenis, os adolescentes, é impossível você parar de crescer. Mas espiritualmente falando, você precisa escolher crescer. Samuel crescia em estatura, mas também diante do Senhor. Crianças que estão aqui, queiram crescer perante Deus, porque Deus vai honrar você. Em segundo lugar, Samuel era diferente, porque ele ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino. Alguns adolescentes de nossa igreja, junto com os adolescentes da Avenida das Torres, eles saíram ontem à noite para fazer missão. Eles já estão ministrando, eles já estão servindo. Aos adolescentes, às crianças que estão aqui, não espere se tornar adulto para servir. Comece agora como criança. Pais, deem tarefas para que essas crianças façam em casa, na igreja, para que elas possam crescer desde pequenininha ao Senhor. Porque se você não ensinar desde criança, quando ela se torna adulta, ela pode se tornar só mais um esquenta-banco da igreja, porque ela não foi ensinada a servir. Ana, desde pequenininho, ensinou o jovem Samuel a servir, e quando ele se tornou um adulto, se tornou o grande juiz e profeta da nação de Israel. Uma terceira razão do porquê Samuel era jovem, diferente. O texto diz que a sua mãe, Ana, lhe fazia uma túnica pequena e levava para ele. Jovens que aqui estão, Samuel foi deixado no templo, no santuário, mas a sua mãe constantemente ia visitá-lo. E Samuel estava atento, estava junto da sua mãe. Aos jovens, às crianças que aqui estão, deem ouvidos aos seus pais. Se os seus pais querem lhe trazer para a igreja, não atrapalhe, venha no horário certo. Se os seus pais querem que você faça missão, mas eu não quero fazer missão, porque eu vou receber picada de mosquito, eu vou pegar um monte de insolação. Crianças, adolescentes, juvenis, se os seus pais querem te levar para o caminho do Senhor, aproveite essa oportunidade. Porque quantas famílias não nascem em um lar cristão, e os filhos se perdem aí no mundo, nos vícios, e você, pela graça de Deus, nasceu num lar adventista. Aproveite essa bênção, porque é uma bênção. A família está te protegendo de coisas do mundo. Crianças, jovens, adolescentes que estão aqui, aproveite o ambiente, o lar que você se encontra, porque isso é uma bênção de Deus. Ana entregou seu filho ao Senhor. Ela era estéril, e na cultura da época as mulheres estéreis eram mal vistas pela sociedade. As pessoas interpretavam como um desagrado de Deus,
E um belo dia Ana foi ao santuário e orou ao Senhor. E na oração, ela disse para Deus: se o Senhor me der um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. Deus atendeu o pedido. Mas é interessante que muitas vezes a gente só foca na Ana, a que fez a oração, a que engravidou. Mas na cultura do Antigo Testamento, os votos das mulheres precisavam ser confirmados pelos homens. E a entrega não foi somente de Ana, foi de Eucana também, o primogênito, o primeiro filho da esposa amada. Quando ele ouviu o voto, eu assino embaixo: Ana, se Deus lhe der um filho, ele será um filho dedicado, entregue ao Senhor. Pais e mães, façam uma oração de Ana, entreguem, dediquem os seus filhos integralmente ao Senhor. Os filhos, como diz o Salmo, são herança do Senhor. Pais, mães, entreguem os seus filhos ao Senhor. Quando o menino nasce, eles vão até o santuário, levam um touro para fazer o sacrifício que era necessário, mas eles não somente fizeram um sacrifício ao Senhor, de um animal, eles entregaram o jovem Samuel como um sacrifício ao Senhor. O jovem Samuel podia ter crescido e abençoado a sua família por longos anos. O jovem Samuel poderia ter tomado conta dos negócios da família, mas eles escolheram que entregar e dedicar e preparar o filho ao Senhor era muito melhor, era muito mais importante do que reter o filho para si. Pais e mães, entreguem, preparem os seus filhos para o mundo, mas para não serem do mundo, mas para serem do Senhor. Às vezes nós, pais, nos limitamos a educar os filhos somente para este mundo e para este tempo. Não se limite a isso, porque tem uma visão muito curta e muito estreita. Imagine que Ana, ela ensinou os seus filhos por pelo menos uns 3 anos, antes de levá-lo até o santuário para ali entregá-lo integralmente ao Senhor. E nesse período ela deve ter ensinado o menino. Nós, como adventistas do 7º dia, nós queremos que as nossas crianças, não somente em casa, mas na igreja, elas aprendam também. Por isso, não sei, os que são pais de crianças estão sabendo da novidade. Quem tinha a igreja adventista do 7º dia, nas suas classes de escola sabatina, ela tem um currículo preparado para cada faixa etária, para que os filhos e as filhas aprendam do jeito certo, pedagogicamente falando, os caminhos do Senhor. A igreja adventista, por muitos anos, tinha um currículo chamado Elo da Graça. Eu tenho alguns anos de adventista e eu estava nesse currículo. Mas nesse ano a igreja mudou o currículo. Agora é Vivos em Jesus. Mudou até o nome das classes. Foi repaginado. Para quê? Para que você que é pai, para você que é mãe, que às vezes fica perdido: meu Deus, o que eu vou falar para esse menino? Eu não sei o que falar, eu não tenho mais história da Bíblia para contar para essa criatura, as histórias estão repetidas. A lição da escola sabatina mudou agora. Cada dia vai ser uma história diferente. Vai ter um momento ali da oração, vai ter um momento ali da atividade prática, vai ter um momento da missão. Desde bebezinho, nós queremos que os nossos filhos cumpram a missão. Então, pais e mães, vocês que têm crianças até os 9 anos de idade, que são os primários, estude a lição todo dia com seu filho e com a sua filha. Traga no horário apropriado da escola sabatina e leia a lição no decorrer da semana. Porque ao fazer isso, você está agindo parecido com Ana e Eucana, preparando o seu filho, dedicando o seu filho para o Senhor. São materiais preparados para as nossas crianças, que estão à nossa disposição, para que os nossos filhos sejam dedicados ao Senhor. Pais e mães, ao contrário da família de Eli, que foi julgada por Deus, a família de Ana foi abençoada por Deus. Ana pediu por um filho, e o único filho que ela recebesse, ela prometeu: dedicarei completamente ao Senhor. E Ana cumpriu a promessa. Mas Deus não se resumiu e se restringiu somente a um filho para aquela mulher. Deus deu mais 3 meninos e 2 meninas, porque como diz a Bíblia, Deus honra aqueles que me honram. Samuel foi educado, se tornou o último juiz de Israel. Samuel ungiu os 2 primeiros reis da nação israelita.
E a Bíblia diz que nenhuma palavra que estava com Samuel, Deus não permitiu que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Meus irmãos e minhas irmãs, as famílias que dedicam, as famílias que priorizam Deus, Deus abençoa. Aqueles que me honram, eu honrarei. Eu quero fazer um apelo aos jovens que estão aqui, a você que é criança e acha que, eu sou criança, eu não tenho muita coisa para fazer, é só brincar. A você que é adolescente, a você que é jovem, talvez algum adolescente, algum jovem, alguma criança que vive em nossa igreja e infelizmente tem uma família de Eli em casa. Os pais não estão nem aí para você. Os seus pais não fazem culto familiar. Os seus pais nem se importam de comprar a lição da escola sabatina. Infelizmente é provável que haja famílias assim em nossa igreja. E aí você pode pensar, estou lascado, estou enrolado, meus pais não estão nem aí para mim, então eu estou perdido, porque o meio não me ajuda, a minha família não me ajuda. Samuel estava num contexto onde o grande sumo sacerdote e os 2 sacerdotes não estavam nem aí para Deus. Mas em meio àquela família corrupta, Samuel foi um menino diferente. Diferente por quê? Porque ele escolheu ser de Deus. Ele escolheu ser diferente. Então, jovem, criança, adolescente, juvenil, você que está aqui na igreja, se a sua família não está nem aí para você, escolha ser diferente, escolha ser como Samuel, escolha ser como Jesus, que crescia diante de Deus e dos homens. Mas pastor Hugo, eu sou tentado, eu sou provado, a minha família não me ajuda. Entregue o seu caminho ao Senhor, confesse os seus pecados a Jesus, porque no momento oportuno Ele vai te livrar de toda e qualquer situação. Jovens que estão aqui, escolham ser como Samuel. Aos pais que aqui estão, aos adultos, aqueles que ainda não são pais e querem ser pais, façam a mesma oração de Ana. Senhor, se me deres um filho, se me deres uma filha, eu entrego ao Senhor. Aos que são pais, infelizmente, procuraram ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor e eles se afastaram da igreja. Acontece. Você ensinou o filho, trouxe para a escola sabatina, aventureiro, desbravador, foi batizado, colocou no colégio adventista e o menino, quando completou 18 anos, não quis mais saber de Deus. Infelizmente acontece. Não se sinta pressionado de que você errou na educação dos seus filhos, porque cabe a cada um escolher o caminho da sua vida. Mas a estes pais, ore, continue testemunhando, para que o Espírito Santo continue falando destes filhos, e eles voltem ao caminho do Senhor. Aos pais que aqui estão, e ainda têm filhos que moram na sua casa, orem, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento, para discipular e disciplinar os meus filhos, do jeito que o Senhor deseja, com sabedoria. Senhor, que a nossa casa sirva ao Senhor. Senhor, que a minha casa esteja preparada para se encontrar com Cristo nas mansões celestiais. Meus irmãos e minhas irmãs, que este seja o desejo da sua família. Sabe, a todas as famílias que estão aqui agora, que nós vejamos esta imagem. Famílias em direção à entrada do céu. Há famílias que estão se preparando desde agora para o céu. Se há famílias que ouviram a minha palavra agora e reconheceram, pastor, a minha família está toda errada, está uma bagunça, a gente não está nem aí para Deus, a gente só vem para a igreja no sábado para dizer que é adventista, mas durante a semana é uma desgraça na minha casa, é confusão, é intriga. Acontece. A vocês eu digo, as páginas do livro da sua história ainda não foram terminadas. Há ainda salvação para a sua casa. Deus não enviou um profeta para dizer, amanhã tua família vai ser destruída, porque ainda há tempo de graça e de esperança. Então, se você está aqui hoje, a tua família está parecida com a de Eli, chega em casa, faça uma renovação com a sua família e diga que a nossa casa, a partir de agora, honre ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, e a vocês que têm a família, pela graça de Jesus Cristo, parecida com a família de Ana, amém, Deus seja louvado. Que Deus prospere a sua casa, que Deus abençoe a sua casa,
E aqui eu quero fazer um apelo para cada um de vocês. Nós vamos ouvir uma música aqui agora, e enquanto essa música é cantada, eu gostaria que você estivesse próximo da sua família, que você segurasse na mão do seu cônjuge, da sua esposa. Ah, você que está noivo, namorando e quer se casar com a pessoa que está do seu lado, namora para isso, né? Segura na mão dele, segura na mão dela, e que os seus futuros filhos, os seus filhos, você diga: Senhor Deus e Pai, a estes que eu estou segurando em minhas mãos, nós queremos te honrar. Então, Senhor, honra a minha família, abençoa o seu lar, e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa honraremos ao Senhor. E para cada um de nós será dito: venham benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado para vocês desde o início deste mundo. A gente vai ouvir a música aqui agora, e a música fala do dia a dia, a música fala do que nós vivemos em nossa casa. Sabe, como eu disse, muitas vezes nós adultos queríamos ser crianças, e os pais veem as crianças crescendo e falam: nossa, eu queria tanto que meu filho fosse bebezinho de novo. Aos que são adolescentes: nossa, eu queria que meu filho fosse uma criança de novo. Aos que já são jovens: eu queria que meu filho fosse adolescente de novo. E aos que já têm filhos adultos: nossa, eu queria que... A gente sempre fica reclamando e olhando para trás, e parece que não vive o agora. Pais e mães, famílias, crianças que estão aqui agora, vivam o presente do seu lar. A música que você vai ouvir agora justamente fala disso, do momento presente, que às vezes a gente olha para o passado com aquele sentimento de nostalgia, aquela saudade no coração. Não precisa ter saudade agora se você está com seus filhos no seu lar. Eu quero fazer um apelo especial para você. Se você está aqui com seus filhos e com as suas filhas, eu quero fazer um apelo para que você venha aqui à frente, segurando as mãos dos seus filhos e das suas filhas, e dizendo: eu e a minha casa honraremos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Deus e Pai, todos nós queremos entrar nas portas da Canaã Celestial, porque a sua família vive hoje, não para agora, mas para o futuro e para a salvação. Hoje é o dia da família, hoje é um dia especial. Eu quero fazer essa oração por você. Enquanto você escuta essa música, vem aqui à frente, eu quero fazer essa oração especial por ti. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a sua família. Estar mais perto dos meus pais, voltar a ser criança, das lutas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filha, a mesa pronta está. Nossa família era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais
de certo as coisas continuem a passar. O que me resta é o hoje transformar. Aqui eu tenho um pai de família, o Alessandro. Quero chamar a esposa e as filhinhas, por favor, venham aqui à frente. Tem uma escada ali para vocês. Vem aqui Erielma, as filhas a Alessandra, a Yasmin e a Alexia. Não é Alexa, é Alexia. O Alessandro tem um tempo que ele frequenta a nossa igreja. E da família, tirando a menorzinha que tem 6 anos, a Alexia, ele é o último membro da família que faltava ser batizado. Ele esteve há muito tempo conosco, frequentando, servindo. E eu pude visitá-lo nessa semana e ele falou: olha, eu sempre quis, mas não tinha chegado o momento. E aí nessa Semana Santa, o pastor Batistotti, ele esteve conosco. E ele, no momento, ele falou assim: olha, na verdade eu não vou contar essa história. Eu quero que o pastor Batistotti conte essa história. Nós vamos ver um vídeo aqui agora na tela, onde ele fala desse momento que ele teve aqui na nossa Semana Santa. Vamos exibir o vídeo? Olá, queridos da comunidade Ser. Que alegria poder conversar com vocês mais um pouquinho, depois de uma semana tão especial que nós tivemos. E poder participar desse momento muito significativo na sua vida, Alessandro, e na vida da sua família. Deixa eu te contar uma coisa. Na sexta-feira passada, a gente teve um batismo. 2 batismos, né? Foram momentos muito especiais. E aí, quando terminou o batismo, eu fui para casa, para o hotel naquela noite, me deu uma sensação assim, uma tristeza, que eu não tinha feito um apelo para o batismo, um apelo direto para as pessoas virem à frente. Eu fiz de forma geral. E no sábado de manhã, quando terminou o batismo, me deu um ímpeto, o Espírito Santo falando assim: faça um apelo, né, direto para o batismo, convide as pessoas para virem à frente. E você foi a primeira pessoa, a gente teve várias pessoas ali vindo à frente. E no sábado à tarde, eu acho que você vai lembrar, depois da Santa Ceia, você veio conversar comigo, agradecer, porque eu fiz o apelo para o batismo. Você já estava frequentando a igreja há 2 anos, sua esposa é da igreja, e quero te dizer que a sua fala, ela foi uma fala também de resposta que Deus me deu para o meu ministério. Quando tiver um batismo, convide as pessoas para tomarem a decisão. Por isso, Alessandro, Deus usou aquele apelo para você tomar decisão, mas Deus usou a sua decisão para confirmar também o meu ministério, mais uma vez. Eu te agradeço muito e que Deus abençoe muito a sua vida. Você está na caminhada agora, né? Crescendo na graça do Senhor Jesus, e que você seja cada dia mais uma bênção para a sua família e para a comunidade, para todas as pessoas. Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe a todos vocês que fazem parte desta comunidade, amigos que estão com a gente hoje de manhã. Alessandro, você é a resposta de oração. Vem aqui à frente, por favor. Aqui estão as famílias da nossa igreja, e essa é também a tua família. Podem vir, venham. Aqui tem a família de sangue. Liga a luz que ele quer ver a família de espiritual, tá? Ele quer ver a família espiritual. Aqui tem a família de sangue, mas aqui tem a família da fé. Naquela imagem que eu coloquei, dezenas de famílias caminhando a Canaã Celestial. A tua família vai estar lá. Faltava você. Hoje não falta mais. Ainda tem a menorzinha que vai chegar o dia do batismo dela. Temos outros familiares que estão aqui. Eu quero convidar, por favor, que venham à frente. Hoje nós vamos receber o Alessandro como nosso irmão em Cristo Jesus. Que a sua família não esteja desfalcada.
Aos pais que estão aqui me ouvindo nessa manhã, se você ainda não tomou a decisão pelo batismo, se você ainda não firmou a sua vida com Deus, não deixe a sua família sozinha. Não seja um Eli, seja um Eucana, seja uma Ana. E aos filhos que estão aqui, se você ainda não está com a tua vida firme em Jesus Cristo, não seja um Ófine, não seja um Finéias, seja um Samuel, para que a sua família junta e unida esteja se preparando e caminhando para muito em breve caminharmos e entrarmos pelas portas da Canaã Celestial. Eu quero fazer o teu voto de batismo agora, e aí depois eu vou te dar o microfone porque tu pediu umas palavrinhas. Alessandro, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver um relacionamento de redenção com Ele? Sim, aceito. Calma, tá animado. Calma, Daniel, calma. Você aceita os ensinamentos da Bíblia, tais como expresso na Declaração de Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e se compromete pela graça de Deus a viver em harmonia com esses ensinos? Sim, eu aceito. Amém. E deseja ser batizado como expressão pública da tua fé em Cristo Jesus, para ser aceito na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e deseja apoiar a igreja e sua missão como um fiel mordomo, mediante sua influência pessoal, dízimos e ofertas e uma vida de serviço? Sim, eu aceito. Quantos são favoráveis para recebermos o irmão Alessandro em nossa igreja? Amém, Deus seja louvado. Ninguém vai dizer não, né? Vamos levantar as mãos mais uma vez para votarmos. E agora podemos bater palmas. Deus seja louvado pela tua decisão, Alessandro. O Alessandro, ele quer dizer umas palavrinhas para a gente, e aí nós vamos seguir para o batismo dele. 2 minutinhos. Meu nome é Alessandro Rocha, né? Tenho 51 anos. Eu sou esposo da Arielma, pai da Alex, Alessandra e Yasmin. Fora, antes do relacionamento, tenho 2 filhos, né? O Felipe e a Larissa não puderam estar aqui, já tem 23 anos, 24. Mas eu quero aqui, nesse momento, pedir perdão para minhas filhas e para minha esposa, porque eu, de uma outra congregação, né? Eu participei muito tempo com as minhas mães, com meu pai, e proibi. A Alessandra já era batizada, né, em outra congregação. Eu falei: olha, se você se batizar nessa igreja, eu vou separar de você. Se você batizar minha filha nessa igreja, eu vou separar de você. E falei com todas essas palavras, pessoal. E batizaram, a Alessandra e as minhas batizaram escondida, não foi, amor? Batizaram escondida, pessoal. E hoje Deus me deu a oportunidade de reverter tudo isso. Mas não por mim, por Deus. Elas vão entrar comigo no tanque. Perdão, tá, meninas, por não estar presente. Mas Ele me deu a oportunidade de vocês entrarem no tanque agora comigo. Não é uma renovação, mas é um sinal que Deus me deu a segunda oportunidade, né? Assim como deu oportunidade no meu casamento também, que eu era alcoólatra, e com o alcoolismo veio o adultério, e do adultério puxou a pornografia. Hoje não sou mais, não estou mais, tá? Não sou desde 2022, não faço mais isso, só por causa de Deus e da minha família. Mas sem Deus eu não vou conseguir. Eu soube isso, tive a certeza na Semana Santa que o Senhor falou comigo para levantar, através do pastor Batistotti, e confirmar isso que faltava na minha vida, completar o Senhor da casa, né? Mas com o discernimento de Jesus Cristo e o Espírito Santo. E é isso. Deus seja louvado pela tua decisão. Então essa é a sua igreja, essa é a sua família. Nós vamos entrar no tanque agora, a família vai entrar junto. Quero convidar o PG, quero convidar a escola sabatina, quero convidar os familiares que vieram. Fiquem aqui à frente, podem subir pela escada lateral ou por aqui, para que vocês possam acompanhar de pertinho o batismo do Alessandro. Por favor, Alessandro, me acompanha, as filhas, a esposa, venham também para esse momento especial. A luz aqui também para o tanque. Nenhum celular no bolso.
Agora a família está completa no tanque. Tu não pôde estar naquele dia. Eu nem sabia dessa parte da história, mas Deus providenciou tudo. Meu amigo, Deus te abençoe. Aqui estão teus irmãos. Aqui tem tua família. Aqui estão aqueles que estão se preparando para o céu. E todos nós vamos estar juntos nessa caminhada com o Alessandro. Deus seja louvado. Está todo mundo feliz. E meu irmão, seja uma bênção. O Alessandro já está servindo a nossa igreja junto com a ASA e outros ministérios. Ele vai ser uma bênção para nós aqui nessa igreja. Como será mais ainda uma bênção, Erielma, na tua vida e na tua família. Que este homem te acompanhe junto com as meninas para o céu, porque esse é o desejo dele. Meu irmão Alessandro, estou muito feliz por estar aqui com você. Por isso eu, nesse dia, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós dizemos... Não saia daqui sem a oportunidade de ver tua família junta e unida. Junta e unida, se preparando para o céu. Eu quero orar por cada uma das famílias que está em pé neste momento. E pela família do Alessandro e da Erielma. Que as nossas famílias sejam abençoadas. E muito em breve todos nós entremos pelas portas do céu. Senhor Deus e Pai, obrigado porque nós temos em nossa igreja, a Comunidade C, um local que prepara famílias, Senhor, para o céu. A todos que estão aqui, Senhor, e aceitaram o convite de estar de mãos dadas com seus familiares, o cônjuge, os filhos, Deus e Pai, que essa família honre o Senhor, porque Deus honra aqueles que o honram. Queremos agradecer, Senhor, porque o Alessandro entregou hoje a vida a Ti, que Ele, Senhor, como chefe e pai desta família, permaneça, Senhor, guiando como Eucana, sua esposa, suas filhas, toda a sua família, nos caminhos do Senhor. Que a tua paz e tua graça acompanhe e esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe sua família. Tenham todos um feliz sábado. Vamos tirar a foto agora? Vocês podem vir mais aqui para o meio.